Saulo Frois. Take 1. Vamos lá, pode ir? Ô Saulo, então fala primeiro quem que é o Saulo. Acho que é pra gente começar. Saulo Frois é uma pessoa que sempre teve o objetivo, primeira coisa, ser organizado na vida e ter um futuro. Então, a minha história, ela vem lá desde 11 para 12 anos que eu comecei a trabalhar e eu entrei no ramo, na verdade, comecei a trabalhar em 72 e montei a minha empresa em 1981. Então, praticamente, o Saulo Frois é o Saulo da locação de veículos. A escola que eu tive, a vida inteira, foi de aluguel de carros. Ô Saulo, aí você está falando que você, 81, você entra no setor de aluguel de carros. O que era o setor, como é que era o setor em 81? E aí a gente tem um período que você entra de 81 até 94, que é quando o Sindiloc é fundado. Ou seja, a gente tem mais de 10 anos aí do Saulo no mercado de aluguel de carros até a fundação do Sindiloc. Como é que era esse mercado de quando você começou até quando o Sindiloc foi fundado? Era um mercado, vamos dizer, que estava engatinhando, né? Praticamente a locação de veículos no Brasil não existia. E eu comecei a trabalhar numa empresa que tinha 10 carros, né? Quer dizer, eu vim dos próprios donos que tinham um posto de gasolina, essa é uma história um pouco longa, mas eu comecei a trabalhar em locadora que tinha com 10 carros. E fiquei praticamente ali até 5, 6 anos com esse pessoal que representava uma marca, que era a marca Hertz, que depois foi absorvida pela Avis, que comprou, né? E tem até uma passagem muito interessante, quando eles mudaram, eles puseram, eu era assim, Locarbras Hertz, puseram um X e mudamos para melhor, ficamos assim, Locarbras Avis. Isso, inclusive, foi motivo de uma insatisfação muito grande. Para te falar a verdade, hoje eu vejo isso um pouco até antiético, a forma da propaganda, mas aquela época era assim. Não existia sindicato, né? Não existia praticamente, a associação ia surgir bem depois. Então, o que acontece, o que eu falo, que hoje é tão importante, nós vamos falar isso na frente, por que o sindicato é importante nessa formação até de conceito e de união dentro do segmento. Aquela época era cada um por si, Deus por todos, praticamente. Não existia união. O concorrente era como se fosse um inimigo. Esse conceito ele só foi mudar depois da fundação do sindicato, da ABLA e das associações, né, que vieram a fortalecer e dar uma outra visão para o mercado. O Saulo, e as locadoras eram muito amadoras na época também, né? A profissionalização delas, do próprio gestor ou das pessoas também que trabalhavam, era completamente diferente, né? Realmente, você tocou num assunto muito importante. A gente via muito poucas pessoas que tinham uma visão profissional, você está entendendo? Então, aqueles que possuíam uma visão ou queriam ser algo mais, né? Não que eu estou inserindo, mas eu acredito que eu estava dentro dessa leva, né? Eu sempre tinha uma visão de organização, como eu falei lá no início, de conceito, de marca, de tudo mais. A gente conseguiu sobreviver bem, né? Não só como gerente, que depois eu fui promovido para gerente nessa empresa, Locarbras Hertz, Locarbras Avis, como também depois quando eu fundei a minha empresa, né? Em 1981. Então, esse conceito de profissionalização, eu acho que isso nasce com a pessoa, não tem jeito, né? E outros, às vezes, não nascem, mas se esforçam e conseguem. E isso foi, acho que, vital para mim ter assim, um sucesso, não só profissionalmente, eu como pessoa física, no início, mas também como depois, como empresário. Ô Saulo, então lembra pra gente aí como é que era a locadora nessa época aí, pré-Sindiloc? Como é que eram os carros, como é que era o cliente, como é que era o tipo de contrato que se fazia, alugava para quem? Na verdade, Léo, no início era uma coisa muito amadora, né? O tipo de contrato, lógico,
ele não mudou muito, se você for analisar, pelo contrato de hoje, né? Porque o contrato físico, apesar de já existir aí as grandes aí com um contrato através de algumas situações eletrônico, mas aí se falam muito que juridicamente ainda, esse conceito ainda tem algumas restrições que pode trazer problema lá na frente. Então o contrato em si, respondendo a sua pergunta, ele não mudou muito não. É aquele mesmo contrato, a única diferença é que tinha carbono, né? Essa era a primeira diferença. Você tinha 3 vias, né? Que era um contrato original, a segunda via para o cliente e a terceira era o faturamento, né? Agora, era uma forma muito precária, né? Porque o cliente, praticamente a gente quase conhecia os clientes, porque quase eram os mesmos, não existia a cultura de aumentar o volume como hoje, né? O mercado despertar, era pequeno, né? As próprias propagandas das principais locadoras são voltadas, a minha mesmo, né? É muito voltada para a divulgação, o merchandising, que propriamente vendeu o produto, que mudou esse conceito. Lá não, era coisa assim, alugue um carro o tempo inteiro tentando ver se divulgava, mas de uma forma muito amadora. O cliente, normalmente, obviamente, as poucas pessoas físicas que alugavam era algum turista de fora, que, aliás, naquela época, por incrível que pareça, Belo Horizonte recebia um bom fluxo de turismo, quer dizer, dentro da proporção da cidade, né? E alguma coisa de turismo de negócio tinha também, não mudou muito disso, mas e o turismo mesmo de final de semana e tudo mais. A empresa estava começando a engatear, sabe? Mas não tinha de forma nenhuma o conceito de alugar. Grandes frotas, era uma assim. Coisa quase de uma necessidade. Tinha a frota de 10 carros, batia um, precisava alugar para o engenheiro, ia lá e alugava. Mas não tinha... Não. E esse conceito começou a mudar a partir do momento que a empresa percebeu que alugar, né, e hoje está mais do que evidente isso, alugar é muito melhor do que adquirir, né, o bem, ter o bem próprio, né? Então, era, como diz, o mercado ainda era muito amador. Muita informação. Né? Exatamente. Então, a gente, como se diz, eu era tudo. Quando eu comecei lá como gerente, só para ter uma ideia, sinceramente, sem querer mostrar assim, valor, essa coisa toda, mas eu lavava carro, eu entregava o carro e eu era operador. Obviamente que eu não era lavador fixo o dia inteiro, de 8 às 18, mas quando preciso, só tinha um lavador, às vezes tinha que sair 2 carros, eu tinha que correr lá e ajudar, nem que fosse para jogar água e ajudar, às vezes pegar mesmo, braçal mesmo, porque isso fazia parte, né, da época, né? A estrutura era muito pequena. Basta dizer que a minha empresa tinha 10 carros. Saulo, quais que eram os carros que se tinha na época, que se alugava na época? Olha, Modelo era de carro. Brasília, Fusca, eram os 2 chefes, eram os carros, como se diz, os portas de venda, né? Como hoje são Onix, HB20, etc. E aí tinha carros médios que era, além da Brasília, tinha também DKV VMAG, né? 3 tempos, motor 3 tempos, né? Que era um carrinho que o pessoal gostava muito. A gente partindo mais em cima, tinha Opala, tinha Dodge Dart, tinha Galaxy. Então, era a linha mais ou menos igual hoje, mas eram os carros que tinha dentro do portfólio das locadoras. Já tinha Kombi também? E Kombi também, bem lembrado. A Kombi sempre foi um sucesso, porque a Kombi ela era mais despertada para as empresas, porque as empresas não tinham Kombi, normalmente na frota, a não ser aquelas específicas que mexia só com transporte, mas quando tinha uma necessidade, inclusive pessoa física alugava muito para final de semana, como se, em vez de hoje a van, né? A Kombi era o único carro que tinha, não existia van naquela época. Ô Saulo, e você lembra das empresas que tinha? Como é que era o mercado? Era um mercado com poucas empresas? Já tinha alguma empresa que já eram maiores ou eram as empresas americanas que vinham para cá? Como é que era esse... Na verdade, as empresas americanas, e eu posso falar porque eu trabalhei nelas, né? Elas tiveram muita dificuldade. Você viu que elas nunca emplacaram no Brasil. O conceito era diferente. O jogo de cintura do brasileiro, as coisas que o Brasil tem, são totalmente diferentes, né? Basta dizer que até hoje elas não emplacaram no Brasil, né? Então, desde aquela época, elas chegaram, fecharam, voltaram, fecharam, quer dizer, com o passar do tempo,
Então, era um mercado muito fechado. Não existia grande rede. Mas depois foi aparecendo algumas grandes redes que, eu não sei se eu puxar a memória aqui, nesse intervalo aí, até uns 10 anos atrás, aí depois parou, inúmeras redes ficaram no meio do caminho. Né? Inúmeras redes, Belalto, Maicar, eu até tenho, outro dia o amigo meu lá de Vitória pediu essa, eu tenho anotado, mas é Belalto, Maicar, Interamérica. até umas 8 empresas. Tinha Interamérica, né? Hein? Interamérica. Tinha a Inter, né, que pertencia ao grupo da Varig. E fora as multinacionais, como eu falei, Avis, Hertz, própria Bud, todas vieram para o Brasil umas 3 vezes e fecharam. Combinando com a última vez, aí deve ter uns 5 anos, deve ter fechado a última aí, que foi Avis e Hertz. Então, muitas redes ficaram no meio do caminho por não ser profissional. Até quando veio a Localiza, que é verdade, que veio com outro conceito, né? Os empresários com um pensamento muito profissional, de visão a longo prazo. Esse realmente revolucionou o mercado. E o exemplo foi muito bom, porque as outras locadoras, eu falo a própria minha, a gente espelhou muito neles em termos de conceito, de visão, alguma coisa, e a gente pode até melhorar nesse sentido. Ô Saulo, e aí a gente chega ali, vamos falar assim, no início dos anos 90, 94 que o Sindiloc é literalmente fundado. E você participou efetivamente dessa fundação. O que o Saulo lembra do momento, vamos contextualizar aqui o momento econômico. O Brasil foi praticamente na implantação do real. Foi de real. Né? Tinha tido o impeachment do presidente em 92 e 93, o Itamar assume, aí cria-se o real. O setor não tinha uma articulação. Então, assim, o que você lembra, você como empresário, lembra dos momentos da fundação do Sindiloc? Muito tenso. Eu lembro que foi muito tenso. A gente passou por muitas dificuldades, está entendendo? Porque você tem ideia, aquela época, é um dado interessante, a gente alugava carro com 13% do valor do carro zero. Hoje todo mundo aí não precisa nem falar. Tem gente alugando até com 3% aí. Não é meu caso, mas cada um tem cada um sabe onde que o carro aperta. Então, a rentabilidade do negócio era outro. Realmente a rentabilidade era outra. Hoje tem que ser em escala. Né? A gente tem que ganhar no volume e não mais se ganha igual com a facilidade de ganhar anteriormente. Mas o mercado daquela época, as dificuldades do governo eram muito difíceis. Era muito difícil. Nós passamos... a gente não tinha, como volto a falar, um sindicato, uma associação para a gente bater na porta. E vinha com essas mudanças, a inflação lá em cima, essas coisas, a gente não tinha ninguém para falar em nosso nome. Né? E a gente era muito prejudicado, você está entendendo? Então o próprio sindicato, eu acho que depois que ele foi fundado, ele foi de grande valia. E muitas empresas, aliás, muitas não, né? A maioria das empresas, principalmente as menores, mas até grandes também, grandes que eu falo, locadoras de médio porte para grande e tal, que são situadas mesmo em Minas Gerais, ainda não tem um conceito, porque, vamos dizer, ele está lá e tem gente defendendo ele e ele normalmente não dá esse valor. Então, acho que as maiores dificuldades que nós tivemos foi da inflação e das... Não precisa nem falar, até hoje ainda tem, né? Das coisas de à noite que eram feitas pelo governo, obrigando... Eu lembro que teve, ser mais novo, mas você vai lembrar pela história, inventaram, lógico que era lobby, o tal de kit primeiros socorros. Eu lembro que na época eu tinha 230 carros já. Eu comprei 230 kits. 1 mês depois, 2 meses depois, revogaram a lei. Todo mundo já tinha comprado. Então, isso foi um lobby forte, de interesse, é um negócio até desonesto, antiético. E essas coisas... O Sindiloc é que ajuda a combater, né? Isso combater, porque depois o governo andou fazendo outras tramóias aí, outras coisas erradas, mas essas dificuldades nós enfrentamos muito. Essa é apenas uma delas que eu cito, que nós passamos, e sem apoio nenhum. E outra coisa, o setor não era unido. Esse que era o maior problema ainda possível.
E na época, quem que falou com o Saulo? Qual que foi a primeira vez? Alguém chamou o Saulo e falou assim, vamos criar o sindicato. Você lembra quem trabalhou, quem foram essas pessoas iniciais? Léo, eu vou te falar uma coisa aqui que você vai ficar surpreso, eu nunca te falei. Para te falar a verdade, a história de Saulo Frois passa pela história do Sindiloc, né? O Sindiloc faz parte da minha história de 43, o início tumultuado, etc. Depois, são 30 anos que eu estou junto com o Sindiloc desde a fundação. Mas eu, no início, eu tive receio, porque era tanta desunião e tanta, vamos dizer, traíras, vamos dizer assim, aqueles jogos sujos mesmo. Então, eu não acreditei. O Rubão foi muito insistente, Roberval, né, Milton Orível, esqueci, Dr. Enio, né, não posso esquecer de ninguém. E, então, eles foram de forma primordial e falaram, não, nós vamos fundar assim, etc. Aí eu fui com aquela, sabe quando você vai assim, sem vontade nenhuma, mas, vou lá, cumprir. E eu lembro que foi lá para o lado de funcionários, por lá, a primeira reunião, não sei onde que foi, num lugar. Eu não sei, eu já preciso até pesquisar onde que foi isso, na verdade, essa primeira reunião, porque eu acho que é um marco, né, na história do Sindiloc. E acabei gostando, vi que as pessoas estavam com bom interesse, com bons propósitos, eram pessoas sérias. Eu só conhecia de telefone e tal, não tinha o relacionamento que a gente tem hoje, né? Praticamente, hoje não existe. Eu acho que o Sindiloc conseguiu uma façanha inédita, né? Que é essa união. E por mais que tenha concorrência, lógico, sempre tem uma coisinha ali, mas não é nem 10% do que acontecia das coisas que acontecia antigamente. E aí esse convite que eles fizeram para mim, foi eles que fizeram, eu dou mérito para eles, me entusiasmaram. E eu passei a estar junto com eles nas outras reuniões, aí nós fomos crescendo e depois, né, tem uma história mais lá na frente, acabei virando presidente, gostei tanto que eu acabei virando presidente durante 8 anos. Ô Saulo, mas aí você, quando o Sindiloc é fundado, você lembra onde foi a primeira sede, como que funcionou, como é que era a gestão, tinha funcionário, não tinha, você lembra disso, no início? Olha, tanto tempo que eu lembro o seguinte, que não existia sede, não existia nada, né? Até que depois, para você ter ideia, o Sindiloc chegou até a ser lá numa época, né? Foi antes de você, né? Que era no fundo da outra empresa minha, na época, Rede Brasil, ali na Francisco Salles. Ele chegou a funcionar ali. Eu acho que já é época do Leandro, né? Já estava entrando aqui. Antes. Que também faz parte da história. É bem antes. E tudo mais. Mas me parece que alguém emprestou, não lembro disso, para te falar. Outro dia eu pelejei para lembrar. Alguém emprestou uma sala, uma coisa assim, que tinha uma secretária lá, mas era uma coisa bem amadora. É só para receber recado, bater outras coisas. Era uma coisa assim. Até que depois foi crescendo a própria mentalidade. Foi, né? Com o Raimundo, né? Com o Raimundo, e o Raimundo depois abriu, né? O Raimundo contratou a Renata. Aí a coisa começou a profissionalizar. Tem o Milton Orível, o Enio Drauzio, depois o Raimundo assume a presidência. Quando o Raimundo assume a presidência, o Raimundo ele começa uma pequena expansão do Sindiloc. Isso tem números de locadoras. Então, é um pré-Saulo presidente. Você lembra um pouco da gestão do Raimundo? Porque ele leva a Renata. E a Renata entra e começa a fazer as primeiras parcerias para atrair locadora. Você lembra um pouco disso, dessa fase? Na verdade, fui eu, né? A Renata faz parte da história comigo. Fui eu que indiquei para o Raimundo. Eu falei, Raimundo, nós temos que ter alguém para começar a profissionalizar o Sindiloc. Senão nós vamos ficar essa situação a mesma, sem crescimento, sem perspectiva. Então, eu abri mão da Renata, que trabalhava comigo até então há uns 20 anos, já estava na hora de mudança, né? Isso faz parte, tudo. Abri mão para ir para lá. E ela topou, né? Ela ficou, quanto tempo? 2 anos ou 1 ano com o Raimundo, né? Depois fica o seu mandato, E depois entrou o mandato, que aí nós compramos a primeira sede e tudo mais. O Raimundo
mudou um pouco, ele é meio divisor de águas, porque ele viu que precisava chamar mais gente, o sindicato era pequeno e não crescia, e não tinha nenhum trabalho para trazer mais associados. E aí o Raimundo já começou, aí já fez um eventinho, chama eventinho porque era pequeno mesmo, e foi assim, aos poucos, galgando para aquele início daquele crescimento. E aí o Raimundo te convida para assumir a presidência, como é que foi? De onde que o Saulo chega na presidência? Na verdade, quando a Renata foi para lá, pela minha aproximação com a Renata, etc., eu fiquei um pouco mais atuante. E aí o Raimundo me faz o convite para ir, e eu falei, olha, mas nós vamos ter que começar a pensar de uma forma maior ainda. E foi aí que surgiu a ideia, eu entro como presidente. O Luiz Fernando como vice. O Luiz Fernando como vice, chamei o Luiz Fernando, sabia que ele não tinha muito tempo, que desde aquela época o cara tinha uma visão macro, trabalhava demais, mas ele topou, eu tinha um ótimo relacionamento com ele, como continuo tendo, obviamente que agora é um pouco mais afastado, mas chamo ele para vice-presidente e nós, no início, conseguimos, com pouco tempo, fazer uma economia, etc. Começamos a fazer eventos já no Sindiloc da Rua Chapecó, 260, acho que, se não me engano, 260. Começamos a fazer eventos, começou já o caixa já sobrar. Aquilo vai tudo que sobrar, Renata, vamos colocar em... Naquela época a gente falava mais em poupança, né? Vamos aplicar, vamos colocar em poupança e tudo. E foi aí que nós conseguimos comprar. Apareceu, ficamos de olho, ficamos lá muito tempo, uns 6 meses, monitorando o mercado, apareceu uma oportunidade de uma casa lá na Rua Chapecó, nós compramos. Ali, realmente, o sindicato, ele deu um crescimento enorme. Eu lembro que, no início, se não me engano, eu saí, salvo se eu não estiver errado, com mais ou menos 160 locadoras. E quando eu entrei, lógico, eu fiquei 8 anos, deixar bem claro. Também tive muito tempo para esse trabalho. Mas tem gente que fica 8 anos e não faz nada, né? Então, isso aí depende muito do conceito. E quando eu entrei, acho que, se não me engano, tinha 35 ou 40. Mas o Raimundo já tinha trago aí umas 15, mais ou menos. Acho que ele pegou com 20, né? Então, nós fomos só crescendo. 35, 40, fomos para 60. Aí, na outra gestão minha, nós já dobramos. E eu larguei mais ou menos com 160 locadores. Aquilo já era realmente... O sindicato já estava com outra mentalidade, uma mentalidade mais profissional. Na época, eu quero deixar bem claro que teve diretor contra comprar a sede. Não, o negócio nosso nem mobilizar. O negócio nosso é pagar aluguel e aplicar em outras coisas. Eu falei, não. Eu tenho um conceito comigo que 2 coisas que você tem que ter na vida é a casa própria e a sua empresa, o imóvel da sua empresa. O resto, que você puder comprar, compra. Né? Agora, lógico que não é fácil comprar, você ter a casa própria para muitas pessoas e depois ainda ter a sede. E foi nesse conceito meu, eu falei, não, eu não abro mão, mas teve gente também que apoiou e nós compramos. E depois você sabe, aí veio a sua história, quando você também falou em ainda dar um upgrade maior, apareceu uma oportunidade muito boa, teve uma visão ainda mais macro ainda, né? Eu dei todo o apoio, até estive com você na negociação, não sei se você lembra, porque era o meu conceito. Eu acho que nós fizemos uma excelente coisa, que hoje as instalações nossas falam por si, né? Ô Saulo, e o sindicato ele começa a ter 2 coisas. Ele começa a ter as conquistas institucionais, né? Por ele já ter uma estrutura, uma organização e uma representatividade, ele começa a ter as conquistas, fala assim, políticas, isso, de reconhecimento de mercado. O que você lembra disso? Fala um pouco para a gente. Nós tivemos diversas conquistas, mas umas que marcou muito, que eu falei lá no início, que a maioria das locadoras, principalmente as que estão fora do sindicato, não dão valor, é que o sindicato, eu falo a gente porque eu faço parte, fica trabalhando para eles e, infelizmente, não reconhecido. Mas isso, se a gente for olhar isso, a gente não cresce e vai ser sempre assim. Então, aos poucos, muitos, graças a Deus, tiveram essa mesma visão e vieram para dentro. Mas eu lembro muito bem do caso que o governo lançou, o negócio mais incoerente que tem, né? Que foi o caso da necessidade especial. Cada locadora
tinha que ter 10%. Na verdade, antes de existir a lei nacional, que depois ela foi revogada, a primeira que foi a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Um vereador, até de nome conhecido, acho que o Leonardo, não sei, que ele é cadeirante, e ele colocou essa lei. E nós fomos lá, eu era presidente, nós fomos lá como sindicato, já com alguns diretores, e mostramos para ele. Por sorte, eu tinha um carro alugado, já antes da lei. Eu tinha um carro, eu sempre gostei de ser um pouco diferente, e tinha um carro que era alugado. E o carro tinha 2 anos, que era um Corsa, 4 portas, tinha sido alugado 6 vezes. E sabe quem que era 6 vezes? Ele que tinha alugado. Nem eu sabia. Aí quando eu fui lá, falei, olha aqui, o vereador, tem 2 anos, o carro só não tem mercado para isso. Eu gostaria de ter, se tivesse mercado, não só eu, mas como todos aqui, colocaria mais 20, mais 30. Mas essa lei é impossível. Não tem mercado agora. Eu tenho lá o carro para você mesmo, ainda falei com ele. Então, a hora que você quiser, é só você que aluga, o carro está disponível para você, qualquer hora, full time. Né? E ele falou assim, não, então eu vou engavetar essa lei aqui e não vou lá para frente. Então, mas eu não fui lá em nome de Saulo Locamiga, eu fui lá em nome do sindicato. E foi com mais 3 diretores na época, salvo engano, até o Marco Aurélio, eu lembro que foi, Leonardo também foi. Quer dizer, olha, esse ganho, você imagina, é um ganho que poderia, eu não digo inviabilizar a locadora, mas poderia trazer sérios prejuízos econômicos para a locadora, que tinha que ter uma locadora pequena, que tem 100 carros, teria que ter 10 carros, né? Mais ou menos. Na época não era 10, não. Essa lei de 10 foi nacional, teria que ter 5 carros. Mas imagina, uma locadora com 5 carros de portador especial, uma de 200, teria que ter 10. Né? Então, esse aí já foi um grande ganho do Sindiloc. Né? Depois veio, que eu lembro assim, de maior expressão, que foi uma grande vitória, que foi a redução do IPVA, mostramos para eles, né? A movimentação que o Sindiloc foi determinante quando nós conquistamos a redução do IPVA. A gente movimentou muitos bastidores, movimentamos políticos, estivemos presentes na Assembleia, que isso não foi de uma noite para o dia, e essa movimentação toda possibilitou que a gente conseguisse, mas sem o Sindiloc, sem o sindicato, como que a gente iria conseguir chegar nesse feito? Então, mais do que nunca, o Sindiloc foi importante dessa congregação de apoio. Não só nós chamamos as locadoras da época e mostramos para eles a importância dessa redução, e não só também deles saberem, mas como eles também movimentaram para aqueles políticos que eles conhecessem e mostrassem as vantagens. Nós não estávamos querendo ser beneficiados em nada. Nós estávamos querendo ser beneficiados, mas é uma troca mútua. O Estado foi muito mais beneficiado que a gente. Então, uma troca mútua. Então, foi dentro desse prisma, dentro desse conceito, que o Sindiloc foi determinante para que a gente conseguisse alcançar essa vitória. E foi determinante porque ele já tinha representatividade, né, Saulo? Exatamente, é importante. Sem representatividade, com certeza a gente não ia conseguir. Por isso que é importante as empresas estarem todas presentes. Esse aí já é um ganho que o sindicato teve, e continua tendo, e agora recentemente você participou ativamente, o mérito vai para você, para o Marco Aurélio, que era o presidente, e isso é um dos ganhos, vamos dizer assim, que nem sempre é reconhecido pelo segmento. Ô Saulo, e você comentou aí, com o Raimundo começaram os primeiros encontros, os primeiros eventos. No seu mandato, começam sim os primeiros cursos, os primeiros treinamentos. E como é que foi isso? Qual que era a sua visão e da diretoria na época que a gente precisava de fazer curso de treinamento, que depois terminou com os grandes encontros? Eu até outro dia eu citei lá para o canal do Sindiloc sobre isso, que eu acho que é importante ressaltar. Eu acho que alguém perguntou, qual o sucesso do Sindiloc? Por que o Sindiloc teve sucesso? Eu falei, por causa das gestões que passaram. Desde a primeira gestão, lá do Roberval, do Milton,
do N e tudo mais, e de outros que vieram, só foram presidente, e obviamente, e o presidente soube escolher a diretoria, pessoas sérias, comprometidas, e que tinham interesse exclusivo no segmento, e não próprio. Então aí já é a primeira, eu acho que a primeira vitória do Sindiloc, que infelizmente isso não acontece nos demais sindicatos do Brasil, né? Mas deveria acontecer e a gente tem dado apoio, principalmente você, né, que está à frente do Sindiloc, eu sei que você tem dado muito apoio aí do Sindiloc, porque você imagina, se nós tivermos aí 20 Sindilocs fortes, seria muito melhor para o setor, né, juntamente com a ABLA, né? Então, o que eu fiz? Eu sempre gostei do lado de festa, de evento, essas coisas, né? Não só do lado de curso, essas coisas, mas também esse lado. E, felizmente, nós trouxemos a Aline Matos, lá de Lagoa Santa, da Lagoa Locadora. Filha do Rubens. E a Aline, teve também uma visão macro, que eu também duvidei no início, porque eu sempre fui mineirinho um pouco. Eu sempre topei tudo, mas eu pensava muito no caixa. E ela insistiu, não, nós vamos fazer. O primeiro, o segundo já foi mais fácil, né? Nós fizemos 2 em Araxá, 2 grandes eventos, 2 grandes encontros em Araxá e 1 em Tiradentes. Mas o primeiro foi desafiador. E graças a Deus, ele deu certo. Eu acho que ali foi um novo marco para o Sindiloc, ele começou a aparecer até no interior, né, queira ou não queira. E naquela época a imprensa, a gente era muito bem relacionado na imprensa, noticiava muito que as colunas sociais que existiam, né, e que, queira ou não queira, era quase leitura obrigatória de muita gente, né? Então eu comecei, junto com a Aline, fazer esses eventos que foram realmente um sucesso, né? E eu fico muito satisfeito de a gente ter proporcionado isso para o Sindiloc, porque ali começou um outro conceito. E também o lado dos cursos, né? Os cursos profissionais, que também não tinha esse conceito. Hoje é feito de uma forma muito mais profissional, muito maior, muito mais macro, mas aquele ali foi um embrião, né, para que possibilitasse depois o Sindiloc crescesse de outra forma e consolidasse dentro do segmento. Saulo, você lembra como que surgiu a ideia do grande encontro? Porque não chamava grande encontro. Primeiro chamava Encontro Sindiloc, depois virou grande encontro, depois virou grande encontro nacional e internacional das locadoras, né? Nós estávamos numa pequena reunião, é a Aline que deu a ideia, tá? Não foi minha, não. E como eu falei, a Aline deu a ideia. Eu falei assim, Aline, a ideia é ótima, mas nós temos que viabilizar isso financeiramente. Porque a gente não tinha aquele... Hoje, né? Hoje os parceiros acreditam e sabem que dão retorno. E aquilo ali nós tínhamos ainda mostrar para eles que ia dar retorno para eles. Mas, graças a Deus, a gente tinha uma imagem boa, né? Eu tinha uma imagem boa, sempre assim, voltado ao interesse Sindiloc e tudo mais, perante as montadoras. Diretoria era de gente séria, né? A diretoria era toda gente séria. Quer dizer, eu sempre preocupei com isso, Léo. Quando eu fiz a diretoria, eu sempre coloquei pessoas que tinham renome no mercado, que não tivesse qualquer tipo de deslize, né? Então, as montadoras acreditaram. Então, teve, inclusive, montadora com stand lá, né? A Fiat mesmo, na época, era uma grande nossa parceira. Ela mesmo colocou um big stand lá, sorteou um carro, né? Teve uma vez, sorteou até um carro lá. Quer dizer, então, eu acredito que esse apoio, principalmente de acreditar, que as montadoras não, que os parceiros acreditaram, foi fundamental desse primeiro, certo? E a Aline foi ela que deu a ideia danadinha, e depois, aí quando foi o segundo, falei, não, agora nós vamos fazer mesmo. Aí, nós vamos fazer grande. Aí agora vamos fazer grande. Aí mudamos o conceito para grande encontro, e foi assim, eu lembro que dobrou o número de pessoas. Era 80, 90, foi para 160, e na última foi 250, uma coisa assim. Na minha final foram quase 500. Foi quase 500? Olha, então tá vendo? Sua memória está melhor do que a minha aí. Está por dentro. Ô, Saulo, dentro dessa linha também de coisas iniciais, outro dia eu peguei uma revista do Sindiloc, que eu quero falar sobre a revista também, mas tinha uma matéria falando que o Sindiloc iria ter um site, que o Sindiloc estava presente na rede. Você lembra disso? Foi no seu mandato. Foi. Então foi assim, eu acho que isso um marco de inovação do Sindiloc também.
O que você lembra dessa parte de comunicação do Cindy Lock? Eu sei que também é um cara que sempre comunicou muito. Você falou, tinha contato com a agência social. A gente já tinha uma revista que veio do mandato do Raimundo. A revista começa no Raimundo. Isso. Né? E com você começa o site. Você lembra do site? Eu lembro também, a mesma coisa, numa reunião nossa lá, a Aline era diretora de comunicação, né? E nessa época eu falei, Aline, vamos fazer um site. Eu sempre gostei da coisa do futuro, né? Sempre assim. Eu acho que isso aí ajuda a gente a ficar mais jovem, né? Pensando como os jovens, né? Então eu falei, vamos fazer um site. Eu nem sabia direito o que era site, tá entendendo? Mas sabia, sim, de informações, mas não tinha, né? Igual qualquer bar hoje aí tem um site, né? Uma empresa, microempresa, uma MEI, ela tem um site. E tá certo, tem que ter mesmo, né? E eu falei, vamos fazer. Ela falou, não, vamos, boa ideia, não sei o quê. E na mesma hora surgiu aquela ideia e nós partimos para contratar uma pessoa que fez um site assim um pouco, lógico, daquela época um pouco limitado, mas já foi ali também, como falo, um novo marco para a área de comunicação e que nós começamos a galgar alguns até associados com base nisso. E o que você lembra da revista? Eu falo no seu mandato. Você lembra dela? Ela foi melhorando, ela foi desenvolvendo? A revista, eu era entusiasmado da revista. Eu era um dos maiores entusiasmados da revista, obviamente com a Renata, que também era, né? Que era o nosso braço direito lá. Era o Léo da época, né? Era o nosso braço direito lá. E também a Aline também. E a revista, a gente pega ela hoje e vê que, como que mudou, né? Como que mudou, né? Mas eu acho que aquilo ali também, como eu falei, foi um início, foi um pontapé. Para que a gente pudesse chegar, chegou hoje, né? Então a gente fazia, e tudo que a gente negociava na revista era de graça, assim, era permuta institucional, porque a gente não tinha assim tanta verba para aplicar, né? E dependia também de patrocínio. E às vezes ela não era ela não era economicamente ela se empatava, mal empatava. Então a gente tinha que se virar e às vezes fazia até algumas permutas em troca de sair propaganda lá. Isso eu fazia muito, que eu sempre fui esse conceito de Zé Permuta, né? Mas nunca parou de circular revista, né? Nunca parou. Nossa época, de lá para cá, mais ainda, né? Isso aí eu acho que ganhou muita credibilidade a revista. E até hoje, né? Ela é impressa, apesar de hoje existir uma nova visão, mas tem muita gente que gosta de ver a revista escrita. Eu, particularmente, sou um deles, né? Ô, Saulo, e a partir do mandato do Raimundo também, aí o que eu lembro, é uma coisa que sempre foi muito importante, foram as cerimônias de posse. Com autoridade, com negócio, mostrava muito. Você fazia muito questão de ter essa formalidade das posses também, né? Eu sempre pensei o seguinte, que você trazendo as pessoas assim, expoentes, né? Dentro político, não só político, mas também pessoas do governo, etc. Eu acho que aquilo ali transmitia uma imagem e dava, mas o meu objetivo maior é que fosse dado porque, por exemplo, a coluna social só tinha interesse, não era praticamente tudo bem, eu já tinha um certo nome, para mim o meu nome era representativo, mas ele não tinha interesse de falar do setor, tinha interesse de falar que fulano de tal teve lá, o vice-governador teve lá o secretário de desenvolvimento, né? Teve lá o deputado, não sei o quê. E quando a gente mandava o release, né? Que vocês hoje fazem muito bem, o release era eu que fazia, eu que mandava os releases. Então eu fazia questão de registrar e punha os nomes das pessoas que teve presente. Não tinha erro, a divulgação era certa. Entendeu? Então, eu acho que essa visão que eu tive foi muito pensando assim, muito do lado institucional, que eu sempre pensei nesse lado. Eu acho que é importante. Ô, Saulo, puxando um gancho, porque vai vir no documentário. Você falou de diretoria, você sempre teve gente que era de locador importante, mas você teve uma representatividade. Você não tinha só gente grande na diretoria. Fala um pouco de como você compôs as suas diretorias. E eu vou pegar um gancho o seguinte, por que você me convidou para ser presidente? Ô, Léo, na verdade, aquela época era um desafio você arrumar um presidente. E o que aconteceu? Foi até um fato interessante aí. Foi acordado,
até, né? Sempre foi acordado o quê? De você ficar 2 anos e, no máximo, 4 anos com direito à reeleição. Você ficou 8. Né? Eu fiquei o dobro, porque não tinha, a gente não via ninguém com possibilidade de assumir. Passa 6 anos, ninguém se manifestava, normalmente manifestava, e também a gente não via potencial, porque todo mundo falava que era, entre aspas, rabo de foguete, rabo de foguete. E realmente era um cargo de sacrifício. E é até hoje. Eu acho que acho que poucas pessoas sabem, mas não tem remuneração nenhuma. Pelo contrário, a pessoa dedica, né, o tempo inteiro, que custa caro e etc. E então eu comecei a assim, pensar comigo. A primeira coisa, eu tenho que pôr uma diretoria forte, se possível melhor do que eu. Né? Não é à toa que eu chamei na época que já tinha um nome expressivo, Luiz Fernando, para ser vice, né? E ele continuou comigo durante os 4 mandatos. Né? Raimundo, Márcio Debeck. Aí chamamos Márcio Debeck, tinha o Luizão, as pessoas que eram todo representativa na época, você está entendendo? Todos eles, também não podemos esquecer da Credicar, o senhor Luiz. Seu Luiz, Elcio Reis. Elcio Reis, está entendendo? Exatamente, lembrou bem. Então, aquelas pessoas que representavam o mercado estavam no Sindiloc. Acho que ali foi a varinha de cordão que eu descobri. Eu pus os representativos, né? E sempre depois, né, às vezes em conversa assim, amistosa com você, nós já conversamos, acho que sobre isso. Eu acho que essa linha até continua seguindo, porque hoje só tem pessoas expressivas dentro do Sindiloc. Eu acho isso muito importante. Então, não só na diretoria, como associado. Né? Nem sempre, às vezes, você consegue colocar a pessoa. Né? Tem gente que é não e não mesmo. E foi aí que eu vi o Léo despontando, que é menino jovem, agarrado, interessado, participava da reunião, tudo. Eu falei, pronto, é nesse que eu vou acreditar. Está entendendo? Então eu falei com ele, ele assustou, eu lembro que ele assustou. Eu falei com o Raimundo apoiou, agora que eu estou lembrando, isso aí foi muito importante, a palavra do Raimundo. O Luiz Fernando não era tão presente, não lembro se eu nem consultei ele, mas depois acho que eu falei com ele, ele falou, não, está certo, ainda falou um negócio de jovem, tem que dar oportunidade para os jovens, etc. E aí eu convidei o Léo, falei assim, pensei comigo, ô Léo, mas falei bem antes com ele, não sei se você lembra, esse 8º, né? A última gestão minha, inteirava 8 anos, né? Falou, faltava mais ou menos 1 ano. Falou, você que vai ser o próximo sucessor, então cola aqui, porque eu não fico mais não. E eu cheguei à conclusão, para você arrumar um bom sucessor, você tem que treinar ele e arrumar, senão você deixa chegar lá na frente, em outubro normalmente é eleição, você põe qualquer um, você laça qualquer um no desespero, e às vezes tem uns que gostam de aproveitar e acaba aceitando. Não tem interesse, na verdade o interesse são outros, né? Então, de lá para cá, eu acho que desde o início, passando por mim, chegou no Léo, e depois veio Marco Aurélio, e agora Luciano, foram todas pessoas dentro da mesma filosofia, sem interesse nenhum, sem vaidade, que acaba, tanto que o Léo foi tão bom, né, como também presidente, que acabou virando aí o diretor-geral do Sindiloc, que foi outra acertada, que o Marco fez, que eu achei de grande valia, e não gosto de falar não, mas o passarinho falou no ouvido dele. Ele falou, não, já estou pensando nisso. Quer dizer, então foi bom que eu reforcei, e eu acho que ele ficou mais seguro quando eu falei isso. Então, eu acho também que esse plano sucessório do Sindiloc é a razão do sucesso e de ser hoje o melhor sindicato do Brasil, sem falsa modéstia, não é porque eu faço parte dele, não, todo mundo sabe. Ô, Saulo, e o que você hoje, vamos vir para a atualidade agora, o que você hoje enxerga Não, antes disso, fala um pouco assim, o que você viu depois do meu mandato, do Marco Aurélio, o que você enxerga do mandato do Luciano, na construção desse Sindiloc forte? Eu acho o seguinte, o Marco foi outro também divisor de águas, né? Ele teve... foi acho que a primeira vez que fizeram plano estratégico, ele teve uma visão macro também, como eu falo, uma visão de futuro bem maior, ele tem uma vantagem, que ele é mineirinho, não é de gastar muito, quer dizer, fez um caixa brilhante para o Sindiloc. Com a perda da convenção sindical. Exatamente, você lembrou bem, o Marco teve uma visão, por isso que os outros sindicatos, principalmente o de São Paulo, não teve essa visão que o Marco teve.
porque tão logo ele percebeu que nós íamos perder o imposto sindical, né, de contribuição empresarial, ele estruturou o Sindiloc para não depender. Eu lembro ele falando assim, nós não podemos mais depender de qualquer esse tipo de receita, porque ele não volta mais. Realmente que não voltou mais. Então, essa passagem do Marco, eu acho que foi muito importante o Sindiloc. Ele deixou o Sindiloc totalmente estruturado, né? E, principalmente trouxe você, que ajudou nessa construção, foi muito importante. E agora com o Luciano é aquele jeito dele mais calado, mais o quê, a gente vê o seguinte, que não tem muito que mexer. Se você for analisar, falando francamente, lógico, ideias novas sempre tem que surgir, vocês já estão fazendo, aqui, ó, aqui mesmo já é uma ideia nova, né? Quer dizer, um fato, né? Agora estão partindo aí para podcast, quer dizer, um negócio muito bacana. Eu adoro essas ideias, mas o Luciano está seguindo o que o Sindiloc plantou e criando outras, né? Outras ações, né? Como eu acabei de falar, e que são muito importantes, né? Porque a gente também não pode acomodar, ele também não pode acomodar. Então o Luciano também é um empresário muito sério, a gente percebe isso aí, eu já conheci ele, né, através da grande empresa que ele é um dos donos, né? Então eu acredito que o Sindiloc está muito bem com o Luciano e a tendência agora é fortalecer cada dia mais, né? Pelo que eu estou vendo. Ô Saulo, e o que você fala assim do projeto do Sindiloc Jovem? Ô Léo, eu sou até suspeito para falar nele, vou contar a história. Você lembra que eu já fui presidente do SCAL também, né? Só para claramente falar resumidamente, o SCAL era um clube de turismo que existe ainda, né? Mas hoje de forma bem modesta, perdeu com o tempo a sua força. É um clube de turismo que reúne, né? Eu falo reunia porque eu participava, mas reúne hoje os empresários do setor, do segmento turismo e que locadora estava inserido. E eu fui convidado para entrar nesse clube, isso lá 20 anos atrás, mais ou menos, talvez menos, 15, 20 anos atrás, e eu entrei lá como associado normal, bem novo, eram mais de 29, e com 6 meses os caras me convidam para ser presidente. Eu caí para trás, falei, não tem condição, capacidade para isso não. E quando eu cheguei lá, eu vi que o bicho não era papão, era essa coisa. E durante a minha gestão, a nível nacional, eu sugeri para o SCAL fazer isso. Eu tenho lá documento que eu posso te provar. Mas a vaidade, aí eu volto a falar, que é muito importante falar isso, que eu falei que nenhum dos presidentes teve, nenhum diretor teve, que foi interesse coletivo e não interesse próprio, a vaidade prevaleceu. A gente tinha, principalmente no Rio de Janeiro, né? O Estado é suspeito, uma pessoa que era o conselheiro, não, mas não pode fazer, não, está ferindo o estatuto. Mas não foi, era ciúme, porque eu dei ideia. E eu fundei aqui o SCAL Mirim, e ele queria acabar com o SCAL Mirim. Porque quem que era o SCAL Mirim? Eram os nossos filhos, que a gente sabia que ia ter para ter a sucessão. O que o Sindiloc está fazendo. Porque o que aconteceu? Quando a gente quando eu dei essa ideia, lá atrás, essa pessoa bloqueou e acabou, eu perdi, como se diz, o ânimo de manter esse SCAL Mirim, porque ele não deu apoio, começou a criticar, e etc, etc. As pessoas do SCAL aqui me deram um apoio, mas ele foi contra e ele era poderoso, era o primeiro ministro, vamos dizer assim, do SCAL, a nível Brasil. E acabou o SCAL Mirim aqui, foi o primeiro. O que aconteceu com o SCAL? Não houve sucessão. Não houve sucessão. Então, há mais ou menos uns 5 anos, 6 anos, que eles acordaram para fazer a sucessão, já era tarde. Então, o SCAL que tinha, a nível Brasil, tinha, tipo, vamos pôr aí, 4 mil associados, Belo Horizonte chegou a ter 120 comigo, hoje tem 9, só para você ter ideia. Modéstia à parte, não, sem querer desmerecer, mas está no CDI, só não acaba porque os 9 lá, tem os abnegados como o Mauro, tá lá. Mas acabou, não tem mais força institucional, não tem mais força de parceiro, está entendendo? Todos os eventos nossos eram patrocinados, etc. Eu fiz essa explanação para chegar. O Sindiloc fez certíssimo isso.
A Abla fez lá atrás também, mas infelizmente teve gente contra, na época do Paulo Nemer, mas não foi para frente, né? Mas essa ideia, eu não sei de quem foi, né? Quer dizer, essa ideia foi sua, ou do Luciano, ou se é sua também é do Luciano, é da diretoria, né? Ninguém faz nada sozinho. É uma ideia brilhante e vocês estão no caminho certo, não abre mão disso não, tem que incentivar mesmo. E os jovens, muitos, ficam entusiasmados porque se sente importante. Se sente participativo. E participativo é muito importante. Eles estão dentro do negócio que eles vão ser os sucessores, né? Ô Saulo, e daqui a 5 dias, 4, né? 4 dias na próxima sexta-feira, o Sindiloc vai lançar um novo projeto, chama Sindiloc Delas. Eu não sei, você está sabendo, eu comentei com você. O que você olha disso também da entidade poder valorizar as mulheres e trazer elas para o ambiente da entidade, para conviver a entidade? Falei lá com a minha gerente, lá, gerente de RH, a gerente operacional e a gerente administrativa. Todas três adoraram a ideia. Eu comprei a ideia sua na mesma hora, está entendendo? Porque o que eu acho mais importante? São pessoas que ficam totalmente bitoladas dentro da empresa e não sabem o que está acontecendo no mercado. E muitas vezes é importante conhecer o mercado e conhecer os concorrentes para que façam network no sentido de trocar ideias que pode ser bom para um e bom para outro. E até de funcionários. Parar com esse negócio ainda tem alguns, poucos, de ficar tirando funcionário de outro. Quer dizer, faz parte do mercado? Faz. Mas eu acho que não é por aí. Eu acho que eu, pelo menos, tive um conceito, né, de sempre fazer meu funcionário, nunca procurei tirar funcionário. E a própria maior do América Latina também tem esse conceito, ela não tira. E, infelizmente, tem um ou outro, mas isso faz parte. Isso com o tempo, o próprio Sindiloc, eu tenho certeza, já está atuando nisso, para que haja um pouco de ética. Não que não possa fazer isso, mas faça com própria ética. E se a gerente do RH conhece a sua gerente, da outra empresa, ela vai ligar e falar, olha, o Léo está aqui, ó, me procurando aqui, querendo tal, mas está trabalhando com vocês. Não, isso é porque aqui não tem mais lugar. Pronto, não tem problema nenhum, né? Mas tem que existir isso. Eu acho que, eu estou falando apenas esse exemplo, mas não é só isso não, é conhecer o mercado, culturalmente também aprender mais e ajudar a fortalecer o Sindiloc. Esse projeto seu é espetacular. Ô Saulo, e o que você enxerga do mercado hoje, do mercado para frente? Do mercado de aluguel de carros de uma forma geral? Porque você passou por essa transformação toda, de estar alugando o Galaxy e alugando a Kombi para pouquíssimas empresas, e hoje a gente tem motorista de aplicativo, carro por assinatura, tem frota, tem não sei o quê. O que você enxerga do mercado hoje, de uma forma geral? Na verdade, o mercado tem muito a crescer, né? Nós ainda, toda hora se fala aí, nos fóruns da Abla, as pessoas que estão inseridas nisso, comentam isso. O mercado tem muito a crescer. Isso aí nós não temos dúvida nenhuma. Existe muito nicho de mercado, porque as grandes hoje, elas têm um poder de capacidade econômica, não só junto às montadoras, mas também de juros, de etc. mais baixo, subsidiado e outras facilidades que acabam, né, praticamente absorvendo o mercado, a grande fatia, né? Mas o mercado vai ter sempre para todos. Isso aí eu não tenho dúvida, desde uma locadora pequena, mas eu acho que uma locadora pequena e média hoje vai passar por muita dificuldade e se ela não associar com alguém para crescer, fazer uma fusão, etc., eu acho que dentro de algum tempo ela vai diminuir. Quebrar, locadora é muito difícil quebrar. Você vê que você pegar os bancos aí, pergunta, o índice de inadimplência é praticamente zero, né? Eu até acho que os bancos deveriam fazer juros menores para as locadoras. Se o índice é praticamente zero, e qualquer outro segmento, a inadimplência é 20%, 30%. Você pode perguntar a qualquer diretor de banco aí. Não é à toa que os bancos estão sempre acreditando no nosso segmento e investindo. Mas eu acho que ainda é muito pouco. A visão deles ainda é pequena. Então, eu acho que, resumindo, que uma locadora pequena e média tem que partir para isso. Mas, se ela não puder partir, não pode nem pensar em sair de Sindiloc, sair da Abla.
Porque é através dali. Olha bem, a Abla agora está fazendo, a Abla Bueno está fazendo, né, está investindo na área de informática, né, na área de TI, na verdade. Por quê? Porque as pequenas, até as médias também, não têm a estrutura que uma grande tem. E não há como ter isso. Eu, que sou locadora média de porte, eu passo dificuldade, porque eu não sou pequeno, eu não sou grande, mas eu tenho que ter a mesma estrutura de uma grande. Então, a tendência é o mercado consolidar mesmo. Cada dia está consolidando, já está, isso é a prova. Mas, mais importante, o recado que eu posso passar, a receita que eu posso passar é o seguinte: a pequena locadora, principalmente, ou mesmo a média, que não puder crescer, ou vai, sempre tem umas exceções. Né? Tem gente que tem uma visão melhor do que a minha, que a sua, e consegue sobreviver e sai lá na frente, mesmo sem fazer fusão, sem nada. Isso aí, óbvio, o mercado ele é muito dinâmico, mas a pequena, principalmente, se ela não estiver dentro de um seed-lock, de uma Abla, principalmente o seed-lock que está mais perto dela, a tendência dela é desaparecer. É a minha opinião. Ô Saulo, dentro dessa linha, assim, que recado que você dá para um empresário com a sua experiência de vivenciar o Sindlock? Assim, por que o Saulo, com a Locamig, já era uma empresa respeitada e no crescimento que a Locamig teve nesses 30 anos de Sindlock, por que o Saulo foi associado? Não é o Saulo presidente. Por que o Saulo empresário sempre achou, virou assim, eu tenho que pagar a mensalidade do Sindlock? Por quê? É porque é simples a resposta. É visão mesmo de união em prol do segmento. Eu não vejo de outra forma, nunca vi de outra forma, e o cara às vezes pensa assim, pô, vou pagar 250, 300 reais, sei lá, a mensalidade, pô, isso vai representar o quê? 3 mil por ano, 4 mil por ano? É muito dinheiro. Mas ele não vê o retorno que traz, principalmente de forma institucional, como eu acabei de falar aqui, contei o caso do ISS, lá dos carros de portador de necessidade especial, que o Sindlock trouxe de quantas vantagens. E tem outras leis que estão debaixo aí, entre aspas, que ainda não apareceram debaixo do pano, que o Sindlock corta na raiz, que a Abla corta na raiz. Então eu sempre tive essa visão, visão associativa, tá entendendo? E eu acho que a pessoa que tem uma visão associativa, ela passa a ter mais condição de desenvolvimento, porque na própria empresa dele ele vai passar isso para os colaboradores dele. É imprescindível essa visão. Ô, Léo, a capacitação, o relacionamento, o entretenimento foram um marco da minha gestão. Desde lá atrás, eu sempre procurei não só ter um network de reunir as pessoas, mas também possibilitar para elas um novo aprendizado. E você também não pode ficar só nisso, você tem que ter também um entretenimento. É hora de relaxar, é hora também de um network também importante, né, nessa parte. Então, esses 3 pilares, lá desde o início lá do grande encontro de Araxá, do primeiro encontro, se vocês pegarem os nossos anais de foto aí, vocês vão encontrar a faixa lá escrito isso. Era o nosso conceito, e eu acho que isso tem que continuar, e eu sei que está continuando, porque o futuro depende desses 3 pilares. Saulo, se você estivesse montando uma locadora hoje, você associaria o Sindlock? Olha, para montar uma locadora hoje eu ia pensar 2 vezes. Mas se eu fosse montar, ou o conselho que eu dou, a primeira coisa que ele deve fazer é associar ao Sindlock e à Abla. Isso principalmente ao Sindlock que está mais perto dele. Eu acho que isso é imprescindível para o sucesso. Eu falei aqui diversas vezes e ratifico e enfatizo. O Sindlock faz parte da minha história e eu acho que tem que fazer parte da história de qualquer associado que queira desenvolver o seu negócio. Ô Saulo, e você na frente do Sindlock esse tempo todo, o Sindlock teve diversos colaboradores, pessoas que, não de diretoria, mas a gente teve Renata, teve Rejane, teve o próprio Leandro a vida toda, a doutora Luciana, doutora Adriana. Fala um pouco dessa turma que você trouxe também, que deu esse suporte para o Sindlock. Eu acho que é importante também, e a gente não pode esquecer de jeito nenhum das pessoas
que ajudaram a construir a nossa história, vamos dizer assim, né? A Renata foi muito importante, né, quando eu trouxe para lá. E depois que a Renata saiu, e eu já não estava nem na presidência mais, a Renata saiu junto comigo. Eu que levei a Regiane, também foi minha secretária, né, que eu acho também que, aí foi com você, que eu acho também que foi muito importante, né? E não vou nem falar do Leandro, que está lá desde a história, desde o início lá, né? Parte de comunicação. Praticamente faz parte também, no modo de dizer, da fundação, né? E já conhece tudo, o Sindiloc conhece todos. E eu costumo dizer que tem prazer, né? Eu acho que mais do que gostar de trabalhar é ter prazer, né? Costumo usar até outras palavras, mas não é o momento para falar. Mas, e lá também a parte jurídica, a doutora Luciana e doutor Adriano, que foram sempre os caras entusiasmados. Eu acho que eles nem preocuparam muito, acho não. Eles nunca preocuparam assim em ganhar tanto em termos de honorário, porque sempre foram honorário, eu considero até simbólico, porque o sindicato nunca teve condição de pagar e é difícil também pagar, até hoje é mais complicado. E eles também viram uma visão que aquilo também era importante, né, em forma institucional, para galgar outros clientes, essas coisas todas. Mas eu acho que o mais importante que eles tiveram, a visão, foi realmente assim, o fato de querer contribuir em prol. Eles têm espírito associativo, né? Então, todas essas pessoas aí que nós citamos, a gente tem também que parabenizá-las, porque elas foram muito importantes na construção desse grande Sindiloc. Legal, eu acho que... Acho que é isso, né? Hã? Achei ótimo. Achei que falou muita coisa, abordou muita coisa. Tem muita coisa para tirar, né? Mas é isso mesmo, né? Precisa passar por tudo, né? Saulo, acho que do que eu e o Leandro levantamos aqui de coisa que a gente ia perguntar. Agora,